Olá, boa noite. Mais uma live hoje. Hoje nós vamos conversar com o advogado previdenciário, doutor Alceu. Oi, doutor, estou tudo bem? Certinho? Boa noite. Então, hoje nós vamos conversar com o advogado Alceu Nunes Júnior, Alceu José Nunes Júnior, e vamos falar sobre reforma da Previdência. Boa noite, Danusa. E boa noite, Gi. Estamos aguardando aqui o nosso convidado. Assim que ele entrar, a gente já vai chamar. E deixa eu só dar uma olhada se ele está aqui. Não. Não está. Boa noite, gente. Hoje, então, vamos começar mais uma live. Nosso convidado especial é o doutor Alceu José Nunes Júnior, advogado especialista em direito previdenciário e também em processo civil. E vamos então saber aí das mudanças na reforma da Previdência, que na prática, né, com relação à aposentadoria, né, porque é muito extenso aí o assunto, né? Se nós fôssemos abarcar tudo, né, o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, nós íamos ficar aqui horas. Então a gente vai tentar focar mais na aposentadoria, né, regime geral, e depois podemos até pensar em marcar uma outra aí com o Alceu para falar. Opa, ele acabou de entrar, doutor Alceu, nosso convidado. Já vamos chamar aqui, minutinho. Estamos aguardando o doutor Alceu entrar ao vivo. Boa noite, doutor Alceu. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? E essa barba, hein? Tudo bem. Então, inverno chegou. Home office, inverno. Braço quebrado. Braço quebrado. Tudo bom, seu? Tudo bem. Como é que tá? Então tá. Tudo bem, querido. Eu estava aqui falando para os nossos assistentes, então, que hoje... Boa noite, Odeni. Boa noite, Pipa. Marga, eu vou ligar a luz aqui da sala tá. para melhorar. Tá meio escuro. Sim, isso, deixa eu ligar ali. Tranquilo, não tem problema. A esposa do doutor Alceu acaba de entrar, a doutora Jaqueline, também advogada e sócia do escritório Nunes Alves Advogados Associados, também bam em direito previdenciário, sabe tudo, a doutora Jaqueline. Então, a doutora Jaqueline correu, não quis participar. Não quis, doutora Jaqueline? Convidei ela para participar junto comigo. Então, seria ótimo, claro. Então. A doutora Gisele Meurer também aqui. Bem, gente, boa noite novamente, né? Nós estamos recebendo hoje com muita honra e alegria o doutor Alceu José Nunes Júnior, que é meu amigo pessoal, do escritório de advocacia Nunes e Alves Advogados Associados e especialista em direito previdenciário. Também trabalha em causas cíveis e trabalhistas, mas foca bastante no direito previdenciário, sempre foi o grande mote do doutor Alceu, que já foi funcionário do INSS, já trabalhou nesse setor, principalmente de aposentadoria. E nós vamos hoje, então, focar na aposentadoria, conforme combinado com o doutor Alceu, porque é muito extenso aí a reforma da Previdência, né, sobre auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez. Então a gente vai focar mais no regime geral, né, Alceu? E qualquer coisa a gente pode depois pensar numa segunda live que eu quero fazer para as aposentadorias dos servidores públicos, os estaduais e municipais, que é bem interessante. Hoje, na verdade, sim, Marga, nós vamos tratar de regra geral de como ficariam que as aposentadorias DRPP de estados e municípios, elas ainda não... ainda falta os estados e municípios regulamentarem, né? Eles não fizeram, mas eles têm limites para fazer isso.
Mas do regime próprio dos servidores federais, a gente já trata hoje também, porque está pronta, né? Eles estão nas regras de transição da mesma forma como o regime geral. Né? Então, assim, sim. Entendi. Então, eu não sabia que estava junto já. Tá. Sim, tudo que nós tratarmos de regime próprio dos servidores federais, ele também atinge o RGPS. Né? Então, assim, hoje trataremos ali algo em torno de entre 5 e 8 regras de transição. Tá. Né? A gente até se adiantou aqui um pouco, eu queria primeiro que tu te apresentasse aí, né? Porque eu nem deixei. A gente, quando tem intimidade com o convidado, já conhece, já começa Mas eu gostaria que tu te apresentasse e depois tu pode começar a discorrer sobre o tema e qualquer coisa eu vou intervindo aqui, a gente vai conversando. Tá bom? É um papo à vontade aqui. Sim, assim, ó, tu já me apresentaste, né? Então eu não preciso mais acrescentar nada à tua fala. Eu quero começar primeiro falando do que era e o que passa a ser, né? Nós tínhamos, de acordo com a Lei 8.213, nós tínhamos uma aposentadoria que ela aconteceria aos 35 anos para o homem e 30 para a mulher. Ponto. Tá. Não tinha mais nenhuma regra. Se quisesse uma aposentadoria proporcional, a mulher com 25 anos de contribuição e o homem com 30 anos de contribuição. Depois, com a emenda constitucional de 98, acabou com as aposentadorias proporcionais, criou uma regra de transição, um pedágio, né? E aí, hoje já não existe mais, né? Hoje ninguém mais consegue atingir essa aposentadoria proporcional. No ano seguinte, em 99, então vem aquele famigerado fator previdenciário. Né? Então, que cortou um monte de, né? Que aí ele cria a expectativa de vida e o redutor da aposentadoria. E isso, quanto mais precoce era a aposentadoria, menos o aposentado do regime geral iria ganhar. Depois, em seguida... Ou seja, só para a gente até, né, eu vou assim, fazendo os lacinhos aqui. Ou seja, quanto mais jovem, né, quanto mais antecipada fosse a aposentadoria, o fator previdenciário vinha e dava um taquaraço. Uma redução, né? Que foi exatamente o que aconteceu contigo, né, quando nós tratamos da tua aposentadoria. Sim, por isso que eu lembrei. Jovenzinha. Te aposentasse jovem. Então, assim... Me aposentei com 48 anos pelo INSS, né? Sim, que era a idade mínima já que tratava lá... Com 30 anos de contribuição eu tinha. 30 anos de contribuição. Sim, então, tu já cumpria os requisitos mínimos para a regra da aposentadoria, né? Então, assim, tu tivesse um fator previdenciário, se eu não me engano, se eu ainda me lembro, foi algo próximo de 26%. Apesar da tua aposentadoria, ela já ser integral. O fator previdenciário é que fez a redução, né? Uhum. Naquela ocasião, se tu tivesse menos de 30 anos, tu terias direito a uma aposentadoria, descontaria o pedágio, né, o tempo que faltava ali, os 40% que precisava trabalhar mais, e além de não ganhar 100%, ainda teria também um fator previdenciário. Né? Passados mais alguns anos, veio a primeira reforma para servidor público, né? Reforma para servidor público, que aí criou o fator 85-95. Depois, em 2015, veio mais uma reforma para o regime geral, dessa vez, para quem era contribuinte do INSS, e aí criou também a regra do fator 85-95 para o regime geral. O que acontece é que ele não tirou a regra anterior do fator previdenciário. Então, a pessoa poderia ter a opção de se aposentar com um redutor ou se aposentar com 100% quando completasse aquela regra do 85-95. 85 mulher,
95 homem. Mas para o regime geral, criou um adicional para cada ano que passasse e ia acrescentando um ponto a mais. Né? Então ele precisaria de 6 meses a mais para cada ano que ultrapassasse, começando depois ali em 2016, até o limite de 102. Agora, com a emenda constitucional 103 de 2019, que é ali de novembro, ela cria essa paridade, né? Ela deixa praticamente igual tanto o regime geral quanto o regime próprio de previdência dos servidores públicos federais, exclusivamente dos servidores públicos federais, que vai também ser aplicável, na sua grande maioria de regra, para os servidores públicos estaduais e municipais. Ficou meio parecido ao seu? Ficou. Na regra, para tempo, sim. O que modifica, e aí tem essa diferenciação, é quando a gente fala no valor do benefício, o valor inicial do benefício. Né? Então, assim, tratando dessas regras de transição, né? Então, assim, temos a primeira regra. O homem, 35 anos de contribuição e 96 pontos. Isso serve para os dois, tanto para servidor público da União, quanto para regime geral de previdência. Então, assim, por exemplo, 2019, homem teria que ter 96 pontos, mulher, 86. E vai indo até 2034 com 105 pontos para o homem e 100 pontos para a mulher. Né? 2028 chega no limite de pontos, né? Então, deixa eu te exemplificar. Aqui um exemplo. Um homem com 58 anos de idade e 32 anos de contribuição em 2019. Durante esse... antes da reforma, ele iria se aposentar com... Não, uma mulher, né? Uma mulher que iria se aposentar lá em 2025, ela teria 87 pontos, 56 mais 31 e tal. Depois da reforma, ela passa a ter direito à aposentadoria só em 2031. Então, olha como joga para frente essa aposentadoria. Sabe? Então, essa é a regra dos pontos. Mais 6 anos de trabalho. Mais 6 anos de trabalho. Né? Então, passa dos antigos de 30 anos para a mulher. Sim, na verdade, assim, só deixa eu pular aqui algumas regras, que é a regra do pedágio dos 50%, que é o que eu iria tratar como regra 3, tá? Só para a gente... O que ficaria mais próximo da aposentadoria? A regra de transição 3, que é um pedágio de 50%, isso só vale para quem falta só 2 anos para a aposentadoria, menos de 2 anos, na data da publicação da lei, da emenda constitucional, né? Na data da publicação da emenda. Hoje à tarde, sim, algo muito interessante, né? Uma colega do INSS, que eu fui colega dela lá, do período em que eu fui funcionário do INSS, entrou em contato comigo para eu ver exatamente como ficaria a regra dela. E aí, assim, o questionamento dela era algo assim muito específico, sabe? Porque quando publicou a lei, a emenda constitucional, faltava para ela 7 meses. Ela cumpriria o requisito em março desse ano. Então ela já estaria aposentada. Anterior. Eu dei para ela 2 hipóteses em que ela poderia se aposentar, não precisando cumprir o requisito idade. Primeira hipótese, o pedágio de 50%. Né? Então, esse é só para quem falta 2 anos, menos de 2 anos. Então, assim, com esse pedágio de 50%, eu fiz a conta, e aí até estou aqui com o WhatsApp aberto para poder passar exatamente o caso específico dela. Ela se aposentaria, ou se aposentará, em 4 de dezembro desse ano. Então, o que era março passa para dezembro. Né? Então,
qual que é o interessante dessa regra? Eu excluo esses 50%, porque isso é pedágio, isso não conta, inclusive, para a base de cálculo, né? E desde que ela tenha 20 anos de serviço público, 10 anos na última função, 5 anos na última graduação de carreira, ela se aposenta com 100% do último salário. Que essa regra também aplica para o regime geral. Vai aposentar da mesma forma. Não ficaria com um cálculo diferente, mas no regime geral sempre tem um mas, né? Para o regime geral, a regra anterior, eu utilizava 80% das melhores contribuições. Hoje, com a regra da emenda constitucional, eu uso todas as contribuições. Então, tudo o que... Se esse caso específico fosse regime geral de previdência, sim, não iria mais excluir 20% das menores contribuições de julho de 94 até agora. Eu utilizaria 100% dessas contribuições. Então, para todos os efeitos vai diminuir. Né? Para todos os efeitos vai diminuir. Então, é isso que eu queria te falar, né? Quando a Previdência anterior à atual reforma, que ela pegava as 36 últimas... mas não, isso, as 5, as 36 últimas, isso era antes de 98. Antes de 98, era as últimas 36 contribuições, mas podia retroagir, se eu tivesse ficado um ano desempregado, aos últimos 48 meses para achar 36. Né? Então, essa era a média. Depois, ali em novembro de 99, ele passa a buscar 80% das melhores contribuições de julho de 94 para frente. Entendeu? Só que aí tem mais uma regra também. Eu tenho um mínimo. Eu tenho um mínimo de contribuição. Então, deixa eu te exemplificar para ficar assim, bem didático, né? Isso é. Eu tenho que ter, no mínimo, entre julho de 94 e a data da aposentadoria, 60% de contribuição, senão não vai excluir nada. Entendeu? É o mínimo divisor legal. 60%. Tá. Alceu, me diz uma coisa. Houve uma grande, né? Eu vou até dar uma... Para a gente ser mais... Porque, eu sei que tu sabe tudo. Oi, tá dando uma travadinha. Isso, oi, voltou. Tá dando uma travadinha. Voltou. Tá. Eu gostaria que tu desse uma pedalada no sentido aí, não de adiantar, mas qual foi o grande cerne da reforma da Previdência em que prejudicou o trabalhador, né? Em que houve essa discussão toda de que a esquerda não aceitava essa reforma da Previdência, né? Até alguns partidos aí andaram querendo expulsar seus parlamentares porque votaram a favor da reforma. E, no entanto, eu já escutei algumas pessoas não tão consideradas politicamente de ideologia de direita, aliás, de esquerda, e defenderem a reforma em algum ponto. Tu como és um cara que tu conheces bastante a fundo a Previdência, né? Tu poderias nos dizer aqui o que realmente prejudicou e o benefício que ela tem ali inserida nas suas novas regras? Assim, eu vou te colocar 2 pontos, sabe, que prejudica drasticamente todos os contribuintes, tanto do regime geral, especificamente, né? Porque do regime próprio, ele vem prejudicar do regime próprio dos servidores da União, para quem ingressou depois de 2003. Quem entra antes de 2003 vai cumprir o pedágio, vai cumprir a regra de transição e vai conseguir ainda se aposentar. Na grande maioria dos servidores, com paridade e integralidade. Que isso é o grande detalhe do servidor público. Ou seja, né? eles quase não se prejudicaram. Não, eles vão trabalhar bem mais, né?
que isso Vamos é trabalhar mais. algo que já é um prejuízo exorbitante. Mas o prejuízo maior é para quem é do regime geral, que aí a regra é a reforma da Previdência, excluindo todas essas regras de transição, né, todos esses pedágios que precisam ser cumpridos, o que mais prejudica é que acabou com todas as aposentadorias. A aposentadoria voluntária hoje é somente uma. Eu preciso ter homem 65 anos de idade, mulher 62 anos de idade, e ambos os casos 20 anos de contribuição. Mas aí o grande problema não está no tempo. O tempo, até na minha concepção, é algo necessário, tá dentro é algo para poder... Tá dentro de uma expectativa. O grande problema está na base de cálculo. Porque com a emenda constitucional, eu deixo de ganhar 100% depois que eu cumpro o requisito etário, e aí passo a receber 60% mais 1% para cada ano de contribuição. Portanto, eu só vou conseguir 100% da minha contribuição, da média das minhas contribuições, quando eu completar 40 anos de contribuição. Sabe? Então, eles acabam com o fator previdenciário, eles acabam com a regra dos pontos 85, 95 e tudo mais, mas eles me deixam com uma aposentadoria que, para eu conseguir receber 100% da média, que não é a integralidade, né? Porque assim, quando eu entro no mercado de trabalho, eu via de regra começo de baixo, né? Com uma contribuição muito baixa. E aí eu só vou conseguir Normalmente galgar... sempre. Sim, sempre. Eu só vou conseguir galgar um salário razoável quando eu já estou quase lá no final da carreira. Mesmo assim, eu vou ganhar 60% mais 1% para cada ano de contribuição. Então, como eu tenho que ter no mínimo 20 anos, então eu vou ganhar no mínimo 80%. Só que para eu conseguir os outros 20%, eu tenho que trabalhar mais 20%, eu tenho que ter 40%. Só que esse não é o grande prejuízo. O prejuízo ainda maior é para quem... para as pensionistas. Deixa eu te exemplificar. Alguém que se aposentou com 65 anos e só tinha 20 anos de contribuição, um homem. Então, ele teve uma redução já de 20... não, desculpa, eu estou te explicando completamente errado. Estou te explicando completamente errado. É 60% com no mínimo 20 anos. Cada ano que ultrapassar esses 20 anos, eu ganho 2%. Então, eu preciso de mais 20%. Então, assim, regra geral, eu preciso ter 40 anos de contribuição. Então, voltando no exemplo, né? Isso tanto faz homem ou mulher. 40 anos, todo mundo. Tanto faz homem ou mulher. A idade é que modifica. 62 anos a mulher e 65 anos 65. O homem. Idade mínima. Idade mínima. Então, assim, voltando no exemplo. Alguém que se aposentou teve uma média de 5 mil reais, né? Mas só tinha 20 anos de contribuição. Então, vai ganhar 60%. Né? Então, 5 mil... Oi, deixa... Voltou agora. Oi. Tu falaste alguém que só tinha 20 anos de contribuição. Voltou. Alguém que só tinha 20 anos de contribuição. Então, ela vai se aposentar com 60%. Supomos que alguns meses após essa aposentadoria, ele venha a falecer. Né? Então, ele venha a falecer. Quanto que a esposa vai ganhar de pensão? Somente 60% da aposentadoria. Nossa, puxa vida, hein? Entendeu? Então, esse é o grande prejuízo. Ele cumpriu todo o critério de aposentadoria. Sim.
Então aí a esposa dele vai torcer para que ele não se aposente, né? Se ele vai morrer logo depois. Ou melhor, a esposa tem que torcer para ele não morrer, né? Exatamente. Né? Ou para ele morrer antes de se aposentar, né? Uma das duas coisas. Porque ele, aqui alguém está falando aqui, o artigo 17 da Emenda Constitucional 103 de 2019, que trata dos 50% para quem falta somente 2 anos até 3 de novembro de 2019. Cita somente o regime geral e não o regime próprio. Lisandra, Sim. não sei quem é. Sim. Né? Uhum. Sim. Eu pensei que ela estava fazendo uma pergunta. Obrigada pela contribuição, Lisandra. Sim, mas isso acaba sendo... Sim, o 17 é para o RGPS. O 20 é para o RPPS e o 17 é para o RGPS. Sim. Tudo bem. Né? Então, na verdade, a pessoa contribui, cumpre todo o requisito da sua aposentadoria com tempo de contribuição, e no último ano ele morre, a mulher vai receber 60%. É isso? Estou fazendo uma coisa bem... Tem um comentário que entrou agora, que no final ele vai receber 30%. A pensionista vai receber 30% do benefício. É isso mesmo. É isso mesmo. Sabe? É algo muito drástico, né? Por isso, que aí assim, eu não colocaria horrível. Esquerda ou direita. Eu colocaria assim, muitos parlamentares e muitas entidades acabaram protestando contra essa questão da reforma da Previdência, porque ele atinge drasticamente a grande maioria dos trabalhadores. Independente de posição ideológica, né? Independente de posição ideológica, sabe assim? Não, mas tu achas que eles aprovaram porque eles estavam defendendo os interesses dos empregadores, porque eram mais favoráveis ao empregador e ao governo? Na verdade, assim, a grande desculpa foi para poder melhorar as contas públicas. O que acontece? Hoje, o grande gargalo da Previdência no Brasil, isso tem estudos, inclusive da Associação dos Fiscais da Receita Federal, que trabalham na área de seguridade, o grande gargalo hoje e o grande déficit é para o regime próprio, para os regimes próprios, não para o regime geral. O regime geral consegue arrecadar e pagar a folha. Então, assim, a grande desculpa que o governo, o Ministério da Economia deu para fazer a reforma da Previdência para desonerar a folha de pagamento dos empresários. Que eu acho justo, só que isso não foi feito também. E não existe nenhuma sinalização do governo de desonerar a folha de pagamento. Porque se for para jogar as aposentadorias do regime geral para bem mais para frente, com um valor bem menor, para melhorar a economia, para poder, para que a gente possa ter mais empregos, para que nós possamos ter uma melhor flexibilidade da economia, até seria justificável, sabe? Mas do ponto de vista dos empresários também não melhorou em absolutamente nada. Não houve desoneração de folha de pagamento, não houve diminuição de contribuição, não se desonerou o empregador, não se desonerou o trabalhador. Então, assim, isso beneficiou a quem? Essa é uma questão que eu fico me perguntando até o momento, sabe? Porque eu até agora não consegui entender qual que era a ideia de se fazer essa reforma da Previdência para desonerar alguém. E não houve desoneração. Eu acho que não desonerou o governo, o INSS. Mas o INSS, que aí esse aqui é o grande detalhe, Marga. Né? Porque eles vivem falando do rombo. Sim, né? mas desonera o INSS, desonera a Fazenda Nacional, né? Os institutos previdenciários do regime próprio, né? Sim, mas assim, a Emenda Constitucional 20, lá de 98, ela trouxe uma surpresinha que ninguém se ligou, né? Ela trouxe ali, acabou com algumas
alguns supostos privilégios dos trabalhadores de aposentadorias precoces, mas ele unificou também os caixas da Previdência, que era um caixa separado, com o caixa da União. Colocou tudo dentro da mesma conta, né? O que ocorre? Quando eu coloco tudo num caixa só, tem muitos benefícios pagos pela Previdência Social Brasileira, pelo INSS, que são benefícios da Seguridade Social. Sabe que isso é colocado na conta como se fosse responsabilidade do INSS. Não é. Deixa eu te exemplificar. Os benefícios, o amparo social ao idoso e ao deficiente, que está lá na Lei Orgânica de Assistência Social. A lei diz que quem vai pagar isso é a União, não é o INSS. Entendeu? Um outro benefício que eu acho extremamente justo, tá? Isso é a minha opinião pessoal, independente de posição político-ideológica. Os benefícios rurais. O sujeito que trabalha exclusivamente, né, lá na lavoura, que ele tem o regime de economia familiar, né? O trabalhador rural de subsistência. Ele vive exclusivamente daquilo. Esse trabalhador, ele não contribui para a Previdência. A lei fala que quem vai bancar esses benefícios é a União, não é o INSS. Então, a minha contribuição enquanto empregado não vai pagar ele. A contribuição do empregador não é para pagar ele. É a União que tem que pagar, é a União que tem que desembolsar isso. Só que quando eles tratam do déficit da Previdência, eles colocam, né, o governo, e eu não falo só do atual governo, todos os outros, sempre colocam o déficit da Previdência também considerando esses benefícios, que os benefícios assistenciais e os benefícios rurais. Sabe? Então, que é um salário mínimo, sabe? Não é algo tão drástico para nós, né? Para nós que somos contribuintes. Né? Até mesmo pelo próprio benefício de ter o trabalhador rural, de ter essas pessoas retiradas da linha de miséria e tudo mais. Agora, só que a gente tem que fazer a conta correta, sabe? Porque quando eu falo de déficit também, esse também é um ponto muito importante, tá? Quando eu falo de déficit do regime próprio, existe sempre um questionamento. Por que tem déficit no regime próprio? Porque só quem contribui é o trabalhador, é o servidor público. Enquanto que no regime geral... A União não põe, né? Nunca, sabe? No regime geral, eu pego o empregado. O empregado vai contribuir lá com as faixas de 7,82%, 9% ou 11%. O empregador vai contribuir com 23% mais os percentuais de SAT, dependendo do risco da atividade. Sabe? Então, assim, existe também uma contrapartida da empresa. Do servidor público, quem contribui? Só o servidor público. Ele contribui com 11% e nada mais. Sabe? Não existe a contrapartida do empregador, que são os entes federativos, União, Estados e municípios. Eles não contribuem para o fundo de previdência. Eu não sabia que eles não colocavam nada, eu achei que tinha alguma participação. Sim. Então, assim, por isso que eles põem a mão, Deus que me perdoe, por isso que põe a mão no regime geral. Aliás, no geral, porque no geral é que tem dinheiro, né? Porque a iniciativa privada recolhe. É 11%, né? É 11%, né? É 11% ainda? 11%. Porque assim, do regime próprio é 11%, né? O regime geral vai ficar dependendo da faixa salarial, né? 7,88%, 9% ou 11%. Né? Então, não, mas eu digo a parte do empregador, né?
A parte do A parte do empregador. empregador é muito mais, é 23%. É 23%. Chega lá, dependendo, dependendo da atividade, pode chegar a 32%. Sabe? Então, assim, Nossa. se o sujeito tem direito à aposentadoria especial, por exemplo, né, 32% é bastante coisa, sabe? Então, é algo que onera realmente muito, entendeu? Certo. Alceu, me diz agora que eu queria deixar isso bem claro, aquilo que pode que vai prejudicar o trabalhador, né? Nós estamos aqui falando, nós estamos pensando aqui no trabalhador, obviamente, nós estamos, é claro que nós também temos que pensar que o empregador também não pode ser muito onerado, porque se ele for muito onerado também, ele vai acabar demitido, que é o que está acontecendo, né? Agora, na pandemia, a primeira coisa aliás, está ocorrendo diversas demissões, hoje eu fiquei sabendo de algumas, assim, de empresas que eu não imaginava, a coisa vai começar a pegar, né? Infelizmente. Uhum. E hoje eu soube, eu não sei se chegasse a ver, um PL do deputado Ricardo, agora não estou lembrando do sobrenome, do Rio de Janeiro, acho que é do PSB, se eu não me engano, não importa também o partido, mas ele entrou com um projeto de lei para que não seja mais, quando alguém é demitido, ele não pode ser readmitido num prazo de 90 dias, né? Sim. E ele agora, ele entrou com o PL para que ele possa ser readmitido em 120. Por que tinha essa lei, a lei anterior de 90? Para não dar aquela coisa para sacar o FGTS, né? Então, o empregado queria... É por conta das simulações de demissão, né? Isso exatamente. Aí nós já estamos mais na esfera trabalhista até do que da previdenciária, né? Exato. Então, assim, mas aí eu só queria te perguntar se isso também teria algum reflexo previdenciário? Não teria. Não teria. Então, na verdade, esses projetos é mais um desmonte também, inclusive, da própria Justiça do Trabalho, que se tenta já há bastante tempo, né? E isso também ele não é privilégio de quem está governando agora, também também de todos os outros, né? Sim. Aliás, com mais vontade, outros com menos. Os problemas do Brasil não são novos, não são né? novos, os né? problemas, não são novos. Os problemas já vêm de algum tempo, né? Alguns se agravaram, outros poderiam ser atenuados, não foram, né? E a gente vive uma crise sanitária e uma crise política, né? Um momento muito difícil. Mas, Alceu, então nessa reforma da Previdência, tu poderias me dizer quais os maiores prejuízos que tu entende que houve para o trabalhador? Seria, no caso, o aumento, que ele vai ter que trabalhar muito mais, seria a base de cálculo que ele foi prejudicado, que ele vai receber muito menos, né? Para ele alcançar a integralidade, ele vai ter que ter 40 anos, né? De novo. Eu estou te vendo, então foi eu que travei aqui. Foi o teu. Assim, ó, o grande prejuízo que eu entendo especialmente para os mais pobres, né? Para as pessoas das classes menos favorecidas do país. Elas acabam iniciando o trabalho muito cedo, né? Então, a grande maioria da população é obrigada a começar o trabalho logo depois da adolescência, né? Ali com 14, 15, 16 anos, apesar da Constituição permitir o trabalho só a partir dos 16, muita gente começa a trabalhar muito antes. O grande prejuízo é que o sujeito que vai começar a trabalhar, mesmo bem precoce, ele só vai se aposentar com 65 anos. E com e lá com 60% do que contribuiu, sabe? Isso é algo muito drástico. Muito cruel, né, Alceu? Muito cruel, sabe? Então muito cruel. Sabe assim, é algo que não dá pra gente imaginar, sabe? É algo que atinge, onera isso demais. Seria uma forma de manter na ativa, né, por mais tempo. Porque ele vai... Sim. Ele vai postergar, né? A bem da verdade, assim, ó, se a gente olhar o mercado de trabalho, né, as pessoas elas se aposentam
e acabam continuando trabalhando, porque, primeiro que no Brasil nós temos um salário muito baixo, né, para os trabalhadores. E aí não vou entrar no mérito de que isso é bom, que é ruim, o que acontece é que o nosso mercado de trabalho, ele explora já naturalmente bastante o trabalhador, sabe? E isso é para todas as classes, né? Então, e aí quando ele se aposenta, ele precisa continuar trabalhando para ter uma outra renda e para poder complementar, né? Porque quanto mais velho vai ficando a pessoa, mais dinheiro ela vai precisando, até para comprar remédio, para se manter, para manter o mesmo padrão de vida anterior. Não é para melhorar padrão de vida, né? Isso é fato. E com esse alongamento da aposentadoria, que ela vai acontecer só muito tarde, acaba que o sujeito ele vai se aposentar e esperar a morte chegar, né? É isso que a reforma da Previdência brasileira faz. Nossa! Mas assim... tu até tinhas me falado dessas regras de transição, tinham 8 que eram essenciais, né? Que eu sei que a gente não consegue conversar de tudo. Eu queria pegar mais uma... Exatamente. Totalmente... Aqui ele está dizendo que a maioria deve receber um salário mínimo. Mas a maioria vai receber um salário mínimo, Marga, isso também é uma regra que já era assim, sabe? Deixa eu te exemplificar. Até a vigência da Lei 8.213, que foi lá em julho de 91, a correção das aposentadorias ela se dava com base na política do salário mínimo. Então, o sujeito se aposentava com 10 salários mínimos, ele ia continuar recebendo 10 salários mínimos durante toda a vigência da aposentadoria. Depois, com a Lei 8.213, ele desvincula, ele cria a política salarial para os aposentados e a política do salário mínimo para o salário mínimo. O que acontece? A maioria das pessoas que se aposentaram nessa data, naquele interregno ali de 89, 92, mais ou menos, hoje estão ganhando salário mínimo. E esse é o grande problema também para quem se aposentou há muito tempo. A aposentadoria ela está chegando muito próxima do mínimo, sabe? E isso atinge qualquer um. É que o poder aquisitivo, né, dos valores, o poder aquisitivo do aposentado não acompanha, né, a inflação, não acompanha todo o próprio valor, ele não acompanha, porque, veja bem, tu aposenta às vezes com 5 salários mínimos, 6 salários mínimos, na época que tu te aposenta, tu tens o poder aquisitivo aqui. Daqui a pouco ele começa, né, ele não acompanha. Sim. Ele não acompanha. Porque ele não está sendo reajustado, e isso é privilégio também de todos os governos que passaram no Brasil desde sempre. Tá? Então, desde que Previdência é Previdência. Não é só de X ou Y. Aí eu vou ser um pouco pessimista agora. Será que a maioria dos governos não gostam muito dos velhos, né? Eles querem que os velhos... Porque os velhos acreditam... Ou melhor, a cultura brasileira não é de valorizar o idoso, né? No entanto, sim, mas, assim, bem diferente da cultura oriental. Tempo, né? Mas eles não vão ficar votando, os velhos não vão ficar votando também por mais muito tempo, né? Parece piada, mas... Não, isso é muito triste, né? Porque tu vê triste, que tem culturas orientais que o idoso ele é extremamente valorizado e ele é sempre o sábio, né? Ele é sempre o que aconselha, ele é reverenciado, né? No Japão, na China, e no entanto no Brasil não. No Brasil é bastante desagradável. Mas, Alceu, me diz uma coisa, e as pessoas que serão praticamente atingidas imediatamente por essas regras, né? Que aí é onde envolve a solução. Todos os trabalhadores, todos os contribuintes previdenciários que faltam mais de 2 anos para a aposentadoria. Esses vão ser atingidos drasticamente, sabe? Então, assim,
Quem falta menos de 2 anos, regime próprio ou regime geral, acaba não sendo atingido. Tão atingido, né? Não é tão drástico para ele. Mas para quem falta mais de 2 anos, então assim, temos aqui regras de 100% de pedágio. Então imagina, o sujeito tinha lá 20 anos de contribuição, para ele se aposentar, né? Vamos colocar mulher, tinha 20 anos de contribuição, ela se aposentaria com 30, faltava 10. Agora, para regra de transição, ela precisa trabalhar mais 10 só como pedágio. E aí qual que é o grande detalhe do pedágio? O pedágio ele é excluído da base de cálculo. Entendeu? Pedágio é pedágio, né? É algo que eu abdico dele para poder me aposentar com a regra de transição. Então imagina que isso vai ser algo que me limita completamente, sabe? Um outro também benefício que foi extirpado, né, com a reforma da Previdência, é assim que eu vejo, né, na verdade, é a aposentadoria especial. Para os trabalhadores, agora, estão na moda, né, os trabalhadores da saúde, as pessoas, por conta da pandemia, aplaudindo os trabalhadores da saúde, que ficavam lá expostos a agente nocivo, biológico e tudo mais, se aposentariam aos 25 anos de contribuição. Aí, assim, o grande detalhe é que aí o Supremo decidiu agora, que era lá no artigo 57 da Lei 8.213, é que ele não poderia continuar na atividade de risco, né? Não poderia continuar se ficasse aposentado na especial. E agora criou idade mínima, porque a aposentadoria especial, o sujeito se aposentava com 100% do salário de contribuição, independente da idade. Então, assim, exemplificando casos reais, né, de clientes que eu fiz os processos. Um sujeito que trabalha lá exposto a poeira sílica ou a ruído acima de 90 decibéis, ele se aposentou aos 50 anos com 100% do salário de contribuição. Então, o que ele precisaria era ficar afastado daquela atividade. Ele poderia trabalhar em qualquer outra, desde que não exposta a agente nocivo, né? O que acontece é que agora a emenda constitucional cria também uma idade mínima para a aposentadoria especial. Sabe? Então, e ainda o detalhe, né? Ela não é mais 100%. Ela é na mesma regrinha lá dos 20 anos, mais 2 anos para cada, mais 2% para cada ano que ultrapassa os 20 anos. Entendeu? Então, assim, é algo que também atinge em cheio. Óbvio que, assim, para a aposentadoria especial, não é algo tão... Não afeta somente uma parcela da população. Porque a grande maioria dos trabalhadores brasileiros, mesmo aqueles que estão expostos a agentes nocivos, eles não conseguem comprovar, né? Porque o INSS conseguiu criar tantas regras e tantas dificuldades que a maioria dos trabalhadores só consegue comprovar a sua atividade exposta sob agente nocivo na justiça, com perícia judicial e tudo mais. Então é algo muito trabalhoso. Mas agora vieram e colocaram também idade mínima para a aposentadoria especial, sabe? Isso aí é professor também? Professor? Não, o professor também é um outro, já é uma outra situação. Outra classe. Aí porque assim, o professor, ele se aposentava também, ele tinha uma aposentadoria precoce, mas o professor, ele tinha a aplicação do fator previdenciário. Ele tinha que cumprir aquela regra do 85-95 para ter aposentadoria com 100%, sabe? E agora, né, para os professores, também tem um pedágio aí de 100%.
Sabe? Então é porque o professor, assim, ficou complicado também. O professor, como é que funcionava? Ele tinha, naquela pontuação do 85, 95, ele ganhava 5 pontos. Então, o homem, com 90 pontos, como ele ganhava 5, né, de bônus por ser professor, só que também o outro detalhe 100% do tempo tinha que ser de professor. Não tinha uma outra opção, sabe? Entendi. A mulher com 80 pontos também conseguiria. Agora, com 25 anos de contribuição à mulher, ela se aposentaria aplicando o fator previdenciário. Também não ocorre mais, sabe? Com o homem com 30 anos também se aposentaria aplicando o fator previdenciário. Também não ocorre mais. Então, assim, quem entra nas regras de transição que tem que pagar o pedágio de 100%, vai aplicar na base de cálculo o 60% mais 2% para cada ano que ultrapassa os 20. Isso é algo drástico, né? Bem drástico, sabe? E também, assim, afetou não tão fortemente os servidores públicos que são agentes das polícias, né? Que é Polícia Rodoviária, Polícia Civil, Policial Federal, agente penitenciário. Cria uma regra de transição não tão drástica também, sabe? Mas também tem pedágio para eles, tá? Para todo mundo, na verdade, acaba tendo pedágio, né? E aí, assim, se a gente comparar isso, Marga, com as regras de transição dos parlamentares, eles deixam uma regrinha para eles, assim, algo que eu queria a regra deles para mim. Sabe? Para eles criaram também para dizer que não tem, né? Para dizer que atingiu a todos, mas a deles... Sem dúvida foi uma reforma previdenciária para acabar com o trabalhador, né? Para acabar com o trabalhador, isso não tem nem dúvida. Sempre, na verdade, sempre, toda reforma da Previdência, ela acaba atingindo especialmente os trabalhadores. Sempre. Sabe? Sempre. Então E aí, assim, ó, essa regra também dos 60% mais 2% para cada ano que ultrapassa os 20 anos de contribuição, ela aplica inclusive para aposentadoria por invalidez. Sabe? Isso é algo... Né? Então, assim... a aposentadoria por invalidez, ele não tem como fazer um biquinho, né? Não. Para complementar a renda. Não. Ele vai ter que sobreviver com aquilo ali mesmo. Né? Isso é Mas complicado. assim, ó, em cima de toda notícia ruim, sempre tem uma notícia boa, né? Pelo menos o auxílio-doença, ele manteve o mesmo percentual, os 91%. Só que antes, quando ele se aposentava por invalidez, ele ganhava 100% da média. Uhum. Sim. Agora, ele vai ganhar 60%. Nossa! Então, quando ele se aposenta por invalidez, o salário dele diminui em vez de aumentar. Nossa! E normalmente os aposentados por invalidez necessitam de compra de remédio, tem uma assistência fisioterapeuta e enfim, sim. Né? Sim, complicadinho. Sim. Porque a pessoa que está aposentada por invalidez é que mais está precisando, né? Sim, com certeza. Olha, é desolador, né? Desolador. Desolador. É desolador porque, nossa, olha, a gente sabe, né, que a gente tem que realmente torcer para ter saúde, porque, olha só, veja a situação em que nós nos encontramos, né? Nós já tínhamos, antes da crise sanitária, um caos na saúde pública, né? Um sistema único de saúde que funciona, até que melhorou muito o funcionamento do SUS. Entretanto, hospitais até hoje não fizeram mais, né? Eu nunca entendo por que não se constroem hospitais e por que não se contratam mais profissionais de saúde num país em que a gente percebe a necessidade preemente
dessa assistência médica que não tem, né? Aqui, por exemplo, na nossa região, a população deve ter quadruplicado, quintuplicado, desde a última construção de um hospital aqui, que foi o Hospital Regional. Não vamos considerar o SOS Cardio, que o SOS Cardio foi mais recente. SOS eu não lembro mais quando. Mas o último grande hospital... Mas o SOS Cardio é particular, né? Não é um hospital público. Não é público, exatamente. O regional é que é um hospital público, foi o último a ser inaugurado, que aconteceu lá em 82, né? 82. Tu lembra essa data? Tu lembra? Pouco tempo atrás. Então, de lá para cá, 40 anos para cá, que o regional ele atende toda a região metropolitana, né? Ele pega Biguaçu, ele pega Palhoça, ele pega Santo Amaro, ele pega Florianópolis também, às vezes, né? Às vezes a pessoa atravessa a ponte e vem. Não é muito comum, mas aqui a parte continental praticamente toda. E não teve um investimento, o hospital está caindo os pedaços ali, e, enfim, aquilo ali é uma loucura, é uma praça de guerra. Então, eu não entendo por que não há investimento em saúde, se é onde entra mais recursos para o governo, né? E aí, quer dizer, tu não tem saúde, a pessoa morre, a pessoa não aposenta. Né? Mas, Marga, assim, enquanto servidor do INSS, durante muito tempo, eu presenciei as pessoas que acabavam ficando longamente em auxílio-doença, esperando uma cirurgia. Né? Porque o sujeito está lá recebendo R$ 1.500 de auxílio-doença, imagina que ele vai conseguir guardar algum recurso para fazer um exame, para fazer uma cirurgia, para retornar para o trabalho. Sabe? Então... o coelho aqui é ótimo. Agora ali, né? Mas deixa de pensão. O coelho é ótimo, coelho. É isso aí. Alceu, tá acabando o nosso tempo, falta 2 minutos. Viu como passou rapidinho? Tava uma delícia a conversa. Por isso que eu te sugeri que a gente não entrasse para esmiuçar as regras do auxílio... não dá. Do auxílio-doença, porque nós não iríamos ter o tempo para isso, né? Tempo hábil. Mas foi muito foi bacana, porque a gente esmiuçou aquilo que a gente mais ou menos queria evidenciar, entendeu, seu? O que mudou no grosso aí, o que mudou, né? É óbvio que tem especificidades aí, que nós não vamos entrar nas especificidades, né? Nós vamos tentar, e nós conseguimos, Alceu, nós conseguimos ali mais ou menos, no regime geral, deixar a coisa mais ou menos clara. Até para o regime próprio da União, né? Da União. Nós vamos fazer uma outra, sim, porque aí a gente deixamos uma audiência bem boa, porque como tu falaste, é um assunto meio enfadonho, mas o pessoal ficou aí firme. Enfadonho. Se a gente começar a falar muito das regras e não descontrair, ele fica muito enfadonho. Não, tem que entrar, por isso que eu até me meto uma hora ali, porque a gente tem que dar uma... Obrigada, Vera, muito obrigada. Olha, a Gisele e a Vera dando parabéns pra gente aí. Alceu, muito obrigada. Imagina, estou à disposição, se quiseres... Super agradeço, tá? E muito obrigada mesmo, foi uma grande contribuição hoje aí para a turma toda, tá? Um super beijo. Eu que agradeço a oportunidade. Beijo. Beijo, boa noite. Tchau, tchau.